teus olhos. Coloque a mão sobre o teu coração nesta noite. Você que está na sua casa, coloque a mão no teu coração. Feche os teus olhos e permita que o Senhor fale contigo. Permita-se descer os degraus do quebrantamento nesta noite. A palavra do Senhor nos diz que ao coração quebrantado e contrito o Senhor não desprezará. Então, em nome de Jesus, use essa oportunidade para declarar que o Senhor não vai te desprezar, porque você tem um coração quebrantado, você tem um coração rendido ao Senhor, você tem um coração agraciado pela presença do Espírito Santo. E o Espírito Santo é aquele que nos faz lembrar as promessas do Pai, é aquele que nos faz lembrar de que o Senhor nos ama, de que a graça do Senhor nos basta. Então, em nome de Jesus, quebrante-se na presença dEle, declare a sua dependência dEle. Aleluia. Vão cair.
Ministrando o seu coração, visitando a tua casa, visitando o seu celeiro, visitando a sua porta de emprego. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus por essa palavra. Então, amém? Amém? Nós sabemos que mais bem-aventurado é dar do que receber. Porque quando nós plantamos, quando nós damos, nós também receberemos em dobro. Porque o Senhor é um Deus de maravilha, o Senhor é um Deus de milagre, um Deus que provê tudo na nossa vida, na nossa casa. Eu sei muito bem que muitos neste momento, estão entristecidos por devido a situações. Às vezes você que está me assistindo fala: nossa, pastora Márcia, mas está difícil aqui na minha casa, as portas se fecharam, meu esposo perdeu o emprego, estamos desempregados. Mas eu venho falar para você que está ligadinho aí, vocês amados que estão aqui, que o Senhor está em todo lugar, Ele está cuidando de você, amém? E Ele vai, em nome de Jesus, enviar, uma pessoa para te abençoar, como o Senhor tem usado, nossas vidas para abençoar a outros, amém? Então eu creio que essa palavra ela vai se fazer manifesta na sua vida quando você priorizar as coisas do Senhor. Quando você colocar o Senhor em primeiro lugar na sua vida, todas as coisas serão acrescentadas, amém? Quem crê nesta palavra? Amém. Então vamos continuar fazendo a nossa parte, abençoando as pessoas. Eu creio que o Senhor, que é Deus de milagre, Ele vai providenciar um milagre na tua casa, na tua vida, na sua direção. Quem recebe essa palavra? Amém. Então vamos semear ao Senhor. Como eu falei no domingo passado, e eu compartilhei lá, coloquei nos comentários, nós vamos colocar lá os dados bancários. Você que ama essa igreja, você que é aí da Igreja Apostólica Fazendo Discípulos, que não está conosco aqui, mas está aí ligadinho nesta live, convido você a ofertar conosco, amém, queridos? Pode ser a maneira que você desejar, nós vamos postar os dados bancários, oferte lá, oferte com alegria. Essa obra precisa permanecer firme, essa porta precisa permanecer aberta, amém, queridos? Então vamos estar ofertando. Eu já trouxe a minha oferta aqui, vamos estar orando, amém? Você que está aqui na igreja que quer ofertar também, vamos estar orando e estendendo ao Senhor, amém? Senhor, nosso Deus e Pai, o Senhor, Pai, que provê todas as coisas, o Senhor, Pai, que tem nos guardado, o Senhor, Pai, que tem nos usado, Senhor, como canal de bênção na vida das pessoas, Pai. Papai, nós não estamos falando daquilo que nós não vivemos, mas nós estamos falando daquilo que vivemos, Pai. Graças nós te damos porque nós recebemos o dom gratuito do Senhor, que é o amor, Pai, de compartilhar com aqueles que precisam, Pai. E muitos já receberam, Senhor, da parte dos seus filhos, Pai, e vão receber muito mais, Pai. Então que o Senhor venha abençoar cada um que está ligado, Senhor, nesta live. Ô, Pai, essa mulher, esse homem que está aí nesta casa, neste momento desempregado com os seus filhos, Pai. Eu sei que o Senhor é o Deus que está com os seus olhos em todos os lugares.
pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém.
Amém, queridos? Amém. Puxa aqui. Amém, queridos? Graça e paz. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Você possa, esta noite, abrir a sua Bíblia. Em nome de Jesus. Livro de 1 Samuel, capítulo de número 13. 1 Samuel, capítulo de número 13. Você que está na sua casa, quem está ligadinho na live aí pode colocar o texto, 1 Samuel 13, verso 14. Em nome de Jesus, para nós podermos estar dando início, amém? Diz assim: mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu e o designou líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Então Samuel partiu de Gilgal e foi a Gibeá de Benjamim, e Saul contou aos soldados que estavam com ele. Era cerca de 600 soldados. Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, queremos, Senhor, te dar graça, Senhor, por esta palavra, Pai. Senhor, nós queremos, Senhor, que o Senhor venha nos trazer, Senhor, a luz, Pai. Em nome de Jesus, venha, Senhor, descortinar o entendimento, Pai, de cada um dos teus filhos nesta noite. Em nome de Jesus, ó Pai, nos traz, Senhor, a revelação da tua palavra, Pai, de uma forma poderosa, Deus. Em nome de Jesus, assim como o Senhor foi na vida de Davi, Pai, que o Senhor possa ser com a vida de cada um de nós, ó Deus. Em nome de Jesus, nos tira do conforto, da mesmice, Senhor, e nos leva para um lugar de confrontos e mudança. Nos leva, Senhor, para o centro da tua vontade, ó Deus. Em nome de Jesus, Pai, manifesta em nós o teu querer, manifesta na nossa casa, na nossa família. Senhor, toma a direção desta palavra. Em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor possa falar não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir. Nos desperta, Espírito Santo, para estar no centro da tua vontade e estarmos, Senhor, sensíveis à voz do teu Espírito, Pai. Como o Senhor diz, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, Senhor, que o Senhor possa falar conosco e nós possamos estar sensíveis à tua voz, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? A palavra do Senhor aqui, ela está dizendo muito claro, né? Está dizendo da história de Samuel, de quando Samuel vai repreender Saul, porque Saul não tinha obedecido à voz do Senhor. E como nós precisamos fazer para ser como Davi? Muitas vezes a gente fala assim, né? A gente até canta, né? Eu falo que a gente canta aquele louvor, né? Dá-me um coração segundo o teu coração, Jesus. Muda meu jeito de falar, meu jeito de andar. Eu quero um novo coração. Só que o refrão dele vai falar: muda e restaura com teu bálsamo de amor. Estamos pedindo mudança, sim ou não? Sim. Tá vendo como nós precisamos prestar atenção no que estamos adorando? Porque nós estamos adorando e estamos dizendo. Só que Samuel foi levado a repreender Saul, mas Saul não aceitou a correção. Diga, Saul não aceitou a correção. Vamos ler comigo versículo 3 do capítulo 13 também. Jonatas atacou os destacamentos dos filisteus em Gibeá, e os filisteus foram informados disso. Então Saul mandou tocar a trombeta por todo o país, dizendo que os hebreus fiquem sabendo disso. E todo Israel ouviu a notícia de que Saul tinha atacado
o destacamento dos filisteus, atraindo o ódio dos filisteus sobre Israel. Então os homens foram convocados para se unirem a Saul em Gilgal. E aí ele vai dizendo: quando os soldados de Israel viram, versículo 6, viram que a situação era difícil e que o exército estava sendo muito pressionado, esconderam-se em cavernas e buracos, entre as rochas e em poços e cisternas. Alguns hebreus até atravessaram o Jordão para chegar até a terra de Gade e de Gileade. Saul ficou em Gilgal. E os soldados que estavam com ele tremiam de medo. Ele esperou 7 dias, como foi estabelecido por Samuel, mas este não chegou a Gilgal. E os soldados começaram a se dispersar. E ele ordenou: tragam-me o holocausto e os sacrifícios para a comunhão. Saul então ofereceu o holocausto. Quando terminou de oferecer, Samuel chegou e foi saudá-lo. Perguntou-lhe Samuel: o que você fez? Saul respondeu: quando viu os soldados estavam se dispersando e os que não tinham chegado no prazo estabelecido, e que os filisteus estavam reunidos em Micmas, pensei: agora os filisteus me atacarão em Gilgal, e eu não busquei ao Senhor, por isso senti-me obrigado a oferecer sacrifício e holocausto. Disse-lhe Samuel: você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento do Senhor, o seu Deus, que o Senhor, seu Deus, lhe deu. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Olha o que a palavra do Senhor está nos dizendo. Então, o primeiro princípio para que nós sejamos segundo o coração de Deus é sermos obedientes a Deus, a sua vontade. Nós não podemos viver para fazer a nossa vontade. Nós precisamos viver para fazer a vontade daquele que nos chamou. Jesus, quando ele veio e ele faz aquela oração e ele diz: se for possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Jesus, ele estava ali, ele falou o quê? Se for possível, ele apresentou para Deus o que ele queria, sim ou não? Se fosse possível realizar um pedido, um desejo, ali seria. E ele disse: mas todavia não seja a minha vontade, mas a tua. Então, a obediência, ela gera bênçãos. Amém, queridos? A obediência, ela nos leva em lugares extraordinários. E muitas vezes nós não chegamos no propósito de Deus por causa da desobediência. Diga: eu não cheguei a muitos lugares que o Senhor tem para a minha vida por causa da desobediência. Você sabia que se a gente obedecer, o obedecer é melhor que sacrificar? Só que muitas vezes nós gostamos de ficar sacrificando. Sim ou não? Sim. Então nós precisamos, diga: eu preciso obedecer. Amém? E Saul desobedeceu ao Senhor. E quando Saul desobedeceu ao Senhor, Samuel foi repreendê-lo. Por que você agiu assim? Porque ele não poderia fazer o sacrifício. Ele não poderia apresentar o holocausto. Isso era papel de sacerdote. Isso não era o papel dele. O papel dele era ser o rei. O papel dele não era ser um sacerdote, mas ele fez o papel de um sacerdote, desobedecendo a lei do Senhor. E aí, o segundo princípio, para que nós venhamos crescer com o Senhor e ser segundo o seu coração, é o princípio da essência do ser. Nós precisamos ter essa essência. Não é o que falam de nós, não é o que publicam de nós nas redes sociais, não é o tanto de seguidores no Instagram, nos aplicativos da vida que tiver. Não é isso que determina quem nós somos. O que determina quem nós somos é quem nós somos. Porque quando eu sou, eu não preciso provar que eu sou. Amém? Amém. A essência do ser, porque hoje em dia a essência é o cargo.
A essência é se você está em evidência. As pessoas pensam, muitos pensam assim. Mas nós não temos essa essência, nós precisamos ter a essência do ser. Davi, mesmo quando ele foi ungido rei, ele não sai dali e vai embora para o palácio, não. Ele sai dali e ele volta a pastorear a ovelha. E ele destrói gigante, ele destrói o urso. E acontecem muitas coisas até que ele chegue ao reinado. Foi um processo, sim ou não? Sim. E Davi não desprezou o processo. Davi, ele seguiu o processo. Ele sabia quem ele era, sim ou não? Sim. Ele não precisava ficar toda hora falando, escuta, viu? Olha aqui, eu fui ungido rei, viu? Eu fui ungido rei. Samuel foi lá na casa do meu pai, passou todos os meus irmãos na fila, não era nenhum deles. Deus falou assim para Samuel, vai mandar buscar o menininho lá. E mandou buscar o menininho chegou, o menininho sou eu. O menininho sou eu sou o cara. Não foi assim. Ele não fez isso. Em momento nenhum ele ficava dizendo, eu sou o rei. Ele continuou a essência do servo, a essência de um coração humilde, um coração quebrantado, sim ou não? Sim. Hoje, muitos fazem e poucos são. Muitos fazem muita coisa, estão ocupados fazendo isso, fazendo aquilo. Então, é muita Marta, não é verdade, gente? É muita Marta e pouca Maria. Tem muita Marta que corre para lá, corre para cá e fica fadigada. E pouca Maria que quer sentar aos pés de Jesus para ouvir o que ele tem a dizer. Né? Nós estávamos antes de ontem, sendo ministrados um discipulado que o apóstolo fez. E quando o apóstolo começou a ministrar, ele falou um pouquinho sobre isso. Muitas vezes as pessoas se preparam tanto. Desculpa a expressão, mas eu vou falar o que está na moda hoje, gente. É Instagram, TikTok, Snapchat, esses negócios assim. O povo passa um tempão se preparando, se maquiando, fazendo um monte de coisa para fazer os vídeos. E passa pouco tempo estudando a palavra de Deus, pouco tempo orando, pouco tempo buscando a face de Deus e se preocupando muito com quantas curtidas vai ter, quantos comentários vai ter, quantas pessoas vão estar assistindo. E isso não é importante. Importante é quem nós somos diante do Senhor. O importante é como é que Deus me olha, é como Deus me vê. Porque nós podemos maquiar quem nós somos, sim ou não? Para o homem, mas para Deus a palavra de Deus diz que todas as coisas estão nuas e patentes diante de Deus. Então Deus nos vê como exatamente nós somos. Nós precisamos buscar a face do Senhor em todo o tempo, quer seja dias bons, quer seja dias maus. Porque o dia mau chega, sim ou não? Sim. Chega, ele bate na nossa casa, querido. E ai de nós se nós não estivermos preparados. Porque se nós não estivermos preparados, nós esmorecemos na fé. Nós abandonamos Jesus. Porque nós temos uma tendência de culpar Deus ainda pelas nossas escolhas. A gente escolhe mal, desobedece a Deus, não respeita o processo e queremos culpar o Senhor ainda. Diga misericórdia. Misericórdia. Então, nós precisamos mais ser do que fazer. Não estou dizendo aqui que não é para a gente fazer, porque tem gente que pensa que é assim, é para ser, não é para fazer, então não vou fazer nada. Não é isso. Nós precisamos fazer sim, mas se preocupar em ser alguém no secreto com Deus. Ser alguém na intimidade com Deus. Ser alguém que quando dobrar o seu joelho, Deus levanta do céu e fala, desce anjo, pode levar, que esse aí tem crédito, essa aí tem crédito. Esse aí é meu servo. Coisa linda quando Jesus vai ser batizado por João Batista. Quando Jesus foi batizado por João Batista, Jesus não chegou falando quem ele era. Sim ou não? Ele não chega falando quem ele é. João diz, aquele que está vindo, eu não sou digno nem abaixando de desatar as suas alparcas. Eu não sou digno. João Batista disse isso.
E aí, ele batiza Jesus. Quando ele batiza Jesus, a Bíblia diz que vem o Espírito Santo em forma de uma pomba. E sabe qual é a voz que brada do alto céus? Este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Nós precisamos querer ouvir isso de Deus. Essa daí é a minha filha amada, nela eu tenho prazer. Esse aí é o meu filho amado e eu tenho prazer na vida dele. Sabe quando Deus vai fazer? Quando nós formos. Se eu for, é a essência do ser. Eu preciso ser, porque se eu for, Deus vai saber que eu sou. Eu não preciso falar para ninguém. Eu não preciso arrotar os 4 ventos, santidade e nada, porque quem faz muito isso é religioso. Quem fica arrotando o que faz é religioso. Nós precisamos ser, queridos, e principalmente ser alguém no secreto com Deus. Quando ninguém está nos vendo, quando nós estamos longe de todo mundo, é aquele momento que nós temos a sós com Deus todo dia, que nós priorizamos esses momentos de oração, porque é impossível nós sermos homens, mulheres, segundo o coração de Deus, se não for com uma vida de oração, uma vida de estudo da palavra, uma vida de devocional, uma vida de busca, de entrega ao Senhor. É impossível nós sermos alguém em Deus se não for dessa maneira. Amém? Amém. As características de uma pessoa de Deus. Uma pessoa que é de Deus é uma pessoa responsável. Diga responsável. Responsável. Vamos ler lá, 1 Samuel 16, 11. 1 Samuel 16, verso 11. Então perguntou a Jessé: estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho um caçula, mas este está cuidando deles. Samuel disse: traga-o aqui, não nos assentaremos para comer enquanto ele não chegar. Queridos, uma pessoa segundo o coração de Deus é uma pessoa responsável. É uma pessoa que quando pega algo para fazer, ela vai fazer até o fim. É uma pessoa que, se ela for um líder, ela vai ser um líder de excelência. Se ela for um discípulo, ela vai ser um discípulo de excelência. Se ela for pastor, vai ser pastor de excelência. Se for diácono, vai ser diáconos de excelência. Se for diaconisa, vai ser diaconisa de excelência. Se for obreiros da casa do Senhor, serão obreiros de excelência. Se forem cristãos verdadeiros, serão cristãos de excelência. Sabe por quê? Porque é responsável com aquilo que eu decidi para a minha vida. Nós precisamos assumir a responsabilidade no ministério, no trabalho, na nossa casa, na nossa família. Deus não escolhe pessoas irresponsáveis. Pessoas que, já pensou? O que é que Deus pensaria de alguém que pega o filho e deixa o filho sozinho? Pega o filho pequeno e larga ele sozinho. Se o conselho tutelar aqui da terra não aceita, imagina Deus. Se Ele nos dá vidas, é para nós cuidarmos dessas vidas, é para nós amarmos essas vidas, é para nós nos responsabilizarmos por essas vidas. É nossa responsabilidade o bom desempenho ou o fracasso dessa vida. É nossa responsabilidade como cristão o bom desempenho da nossa família ou o fracasso da nossa família. É nossa responsabilidade. É nossa responsabilidade, mulheres como mães, conduzir os nossos filhos. O Senhor não dá filhos para pessoa irresponsável. O Senhor vai dar filho para quem tem responsabilidade, sim ou não? E eu quero dizer para você, queridos, o Senhor conta com pessoas responsáveis. Pessoas que não têm medo de assumir responsabilidade, não têm medo de crescer. Porque muitas vezes nós queremos crescer, nós queremos chegar em algum lugar, mas nós não queremos as responsabilidades que esse trajeto, esse processo, esse crescimento vai nos obrigar a ter. Porque sim ou não que nós temos responsabilidade e vai mudando? Sim ou não? Sim. Quando você
é outro. Sim ou não? Pai, mãe, é outro nível. Aí você cresce, o adolescente cresce, enquanto ele é pequeno, não tem nada. Ele está ali sob o cuidado do pai, o pai e a mãe trabalham, sustenta, mantém. Mas quando ele vai crescendo, o que vai acontecendo? Ele vai sendo empurrado à responsabilidade e a mamata vai sendo cortada. Vai poder dormir até tarde igual antes? Não, o serviço não vai deixar. Não vai. Vai poder deitar a hora que quiser e acordar a hora que quiser? Não, não vai poder mais. Nós precisamos entender que tudo tem responsabilidade. Quando nós chegamos na fé, como meninos, a palavra do Senhor diz que quando eu era menino, eu falava como menino. Sim ou não? Quando a gente chega com os trejeitos do mundo. Tem gente que chega na igreja e fala, nossa senhora. Mas isso é normal, porque a pessoa veio de uma cultura. E aos pouquinhos ela vai deixando de falar, senhora. Aí vai falando, nosso Senhor. Nosso Senhor e nosso Senhor. E vira o nosso Senhor Jesus. Aos pouquinhos. Mas a gente chega com jeitos do mundo, com o paviozinho curto. E Deus vai tratando de pôr pessoa na nossa vida para lixar a gente, para deixar a gente com paciência, para fazer a gente ter responsabilidade. Querido, e quando nós começamos a trabalhar no ministério, a responsabilidade aumenta. Porque daí nós não somos responsáveis só por nós. Se alguém cair que estiver atrás de nós, a culpa é nossa. A culpa é nossa. Se essa pessoa cair, se desviar, deixar de Jesus, a culpa é nossa. A responsabilidade é nossa. Sabe por quê? Por que você e eu, como pai e mãe espiritual, como uma pessoa que é serva de Deus, não assumiu a responsabilidade de carregar essa pessoa nova no colo? Porque o nosso filho a gente carrega ou não carrega? Carrega. Até onde a gente consegue, a gente cata no colo e vem. Sim ou não? Com o seu discípulo é a mesma coisa. Com a sua célula é a mesma coisa. Com a vida da sua família é a mesma coisa. Essa pandemia está servindo para uma coisa, querido. Para nós começarmos a pastorear primeiro a nossa casa, primeiro a nossa família. Nós servirmos, nós nos responsabilizarmos primeiro pela nossa família. Primeiro para isso. Porque foi o primeiro ministério que Deus nos deu. Primeiro Deus não disse que eu seria pastora. Primeiro Deus disse que eu seria esposa. Depois Deus disse que eu seria mãe. E depois eu ia ser pastora. Teve uma ordem, sim ou não? Sim. Então nós precisamos respeitar o processo e assumir responsabilidades. A Bíblia vai dizer, queridos, que nós começamos com o leite. Mas quem é que gosta de leite? Nem o Heitor gosta mais do leite. Nem ele não quer mais o leite puro. Dá leite puro para ver se ele toma. Se ele tomar, ele faz assim, ó. Porque não gosta. Quando a gente vai crescendo, queridos, nós precisamos de alimento sólido. Palavra forte, querido. Não é palavra que afofa o nosso ego, não. É palavra que nos confronta, que nos transforma, que nos restaura. Faz de nós homens e mulheres diferentes do que nós éramos até hoje. Não adianta palavra de poder, de rodopiar. Se isso não transformar, não vai adiantar nada. Nada. Diga responsabilidade. É a característica de uma pessoa de Deus. A segunda característica é que é uma pessoa valente. Não é um covarde. A pessoa que é de Deus, ela tem coragem. Versículo 16 do capítulo 18, quer dizer, versículo 18 do capítulo 16. Diz assim: um dos oficiais respondeu: conheço um filho de Jessé de Belém que sabe tocar a harpa. É um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência e o Senhor está com ele. Eita, isso é o principal. Queria ouvir mais nada, só isso. Sim ou não? Sim. Ué, é um homem valente, tem
Senhor está com ele. O importante é essa: o Senhor está com ele. E é valente. O valente, ele não tem medo, ele não se acovarda. O valente se arrisca, queridos. Nós ministramos no domingo passado e dissemos sobre isso. A importância que é nós nos arriscarmos, porque quem se compromete assume riscos. Sim ou não? Sim. Quando você casa, você assume riscos? Sim ou não? Sim. Sim. Quando você encabeça o ministério, você assume riscos? Sim ou não? Sim, um monte. E o primeiro deles é aprender a lidar com a frustração. É aprender a lidar com a decepção. É aprender a lidar com o abandono, com a ingratidão. Porque tudo isso existe. Tudo isso existe. Nós precisamos entender que nós somos cristãos e não estamos isentos de nada. De nada. Não é porque nós assumimos que agora, nossa, agora vai ficar top. Né? Agora não vou ter luta mais. Senhor, eu já estou no centro da tua vontade. Já aceitei meu ministério. E agora acaba a luta. Não, não acaba a luta. Começa uma nova guerra. Porque cada patente é um tipo de guerra. Sim ou não? Sim. Só que quem é uma pessoa de Deus não tem medo de se arriscar. Não tem medo de tentar de novo. Não deu certo, volta e começa de novo. Não conseguiu, vai para cima e consiga de novo. Não deu certo seu projeto, o que você estava fazendo? Você não desiste, você não para, você continua tentando, orando e tentando, orando e tentando, orando e tentando, porque você não pode se acovardar. Você precisa saber que Deus está esperando isso de você. Ai, não deu certo a liderança, eu vou abandonar a liderança. Quem abandonar o quê? Não deu certo o casamento, eu vou abandonar. Não vai abandonar coisa nenhuma. Vai lutar pela sua família. Não deu certo o ministério, vai desistir. Não vai desistir coisa nenhuma. Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima e mostra que você é de Deus. Porque quem é de Deus é indesistível. É indesistível. Trocentos desistiram, não tem problema. Você vai ser aquela parte que não desistiu. Foi assim ou não foi o teste? Para ser os 300 de Gideão? Sim ou não? Um montão voltou para trás. Poucos foram habilitados para continuar. E eu quero dizer para você que só é habilitado para continuar quem se arrisca. Só é habilitado para permanecer quem se arrisca. 1 Samuel 17:45 diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu: Você vem a mim contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o nome do Senhor dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Olha o que esse homem está falando. E aí a terceira característica de quem é de Deus é otimista. Quem é de Deus não é pessimista. O que está acontecendo. E saiba que se está acontecendo coisa ruim na tua vida, você não é o único na face da terra. E você também não é a única mulher. Tem um montão de pessoas passando frustrações, decepções, passando guerras, passando desemprego, enfermidade, todo tipo de situações ruins. Tem muitas pessoas passando iguais a você. Mas a Bíblia diz que é para nós termos bom ânimo. O homem e a mulher de Deus, que sabe o Deus que serve, crê que vai vencer na vida, e tem muita diferença entre ser otimista e viver de fantasia. Sabe o que é viver de fantasia?
Eu falar assim para vocês, amanhã eu vou passar aqui com a minha Ferrari. Desde quando isso é necessidade? Sim ou não? Isso não é necessidade. Mas, se eu disser para você assim, queridos, não importa o tempo que passar, nós vamos ter um templo próprio. Nós vamos ter casa própria. Todo mundo vai ter casa própria. Se você começar a declarar assim, eu até copiei uma frase, quem olhar meu status, acho que viu. Fale com a tua boca até o teu coração acreditar. Porque muitas vezes o nosso coração não acredita. E a Bíblia diz que o coração é enganoso e perverso. Perverso, então não vá pelo teu coração porque ele é enganoso. Não vá pelos seus sentimentos porque também são enganosos. Não vá pelas suas emoções porque também são enganosos. Vá pela palavra de Deus. O que é que a palavra de Deus diz a respeito da situação que tu está vivendo? É isso que deve te animar. Se eles venceram, nós também venceremos. Sim ou não? Sim. Teve muitas pessoas que já venceram o que você está passando hoje? Sim. E se eles venceram, você pode vencer? Sim. Pode. Mas você acredita que pode vencer? Hã? Você acredita em você? Porque se você não acreditar em você, ninguém mais acredita. E não adianta as outras pessoas acreditar se nós mesmos não acreditarmos. Queridos, Deus tem um propósito na nossa vida. E o propósito de Deus é para que nós venhamos ter vida abundante no Senhor. A vida abundante no Senhor não é uma vida que você não vai passar guerras, mas é uma vida que você será suprido por Deus em todas as áreas da tua vida. Você será amparado, você será encorajado, animado a prosseguir, nunca desistir. Deus nunca vai falar assim, para aí que já deu para você. Não, Ele vai falar, aquele que perseverar até o fim, herdará a coroa da vida. Amém? Amém. Quarta característica, é uma pessoa guerreira. Davi, ele não fugiu. Olha o que ele diz no versículo 46. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, e eu o matarei, cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei aos cadáveres do exército filisteu, às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Olha aqui, que homem foi esse? Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará. 16 diz assim: um dos oficiais respondeu: conheço um homem, filho de Jessé de Belém, que sabe tocar a harpa. É um guerreiro valente. Aí vem a outra característica: sabe falar? O problema não é o que a gente fala, e sim como a gente fala. Sim ou não? Sim. E nós precisamos saber como falar com as pessoas, com Deus. A Bíblia diz que nós precisamos pedir ao Espírito Santo que Ele nos ajude a orar como convém. Não é como convém para nós, é como convém a direção dele para nós. Nós precisamos pedir ajuda do Espírito Santo para orar. Ajuda, porque não existe, a oração não é reza que você repete. Oração é algo que sai da tua alma para com Deus. Você vai falar com Deus. Você fala e ouve Deus falar. Você fala e ouve Deus falar. Mas a maioria de nós fala e sai andando. Deixa Deus sempre falar. Agradável, uma presença boa, gostosa de ter. Davi, a Bíblia diz que Saul ficava possuído pelos demônios. E ele falava para chamar quem? Para chamar quem? Davi. E Davi ia lá e tocava a harpa. E a Bíblia diz que enquanto ele fazia isso, os demônios saíam da vida de Saul. Porque ele tinha presença agradável, né? Davi apresentou, versículo 21 do capítulo 16. Apresentou-se a Saul e passou a trabalhar para ele. Saul gostou muito dele e Davi tornou-se o seu escudeiro. Então Saul enviou a seguinte mensagem a Jessé:
Deixe que Davi continue trabalhando para mim, pois estou satisfeito com ele. Sempre que o espírito mandado por Deus se apoderava de Saul, Davi apanhava sua harpa e tocava. Então Saul sentia alívio e melhorava, e o espírito maligno o deixava. Nós precisamos ter presença agradável. Oi, bom dia, boa tarde, com licença, é educação. E isso todos nós precisamos ter. Amém? Isso não faz parte de ser uma pessoa bondosa, isso faz parte de ser uma pessoa educada. Oi, bom dia, boa tarde, para quem conhece, para quem não conhece, não importa para quem seja. Nós precisamos ser pessoas agradáveis. Pessoa com cara de quem chupou limão azedo, foi batizado num pote de vinagre, não ganha ninguém. Comeu 1 quilo de jiló, fica assim, ó. Outros que acham que a espiritualidade anda assim. A paz do Senhor. Isso não é espiritualidade. Isso não é espiritualidade. Isso não é santidade. Isso pode ser religião ou costume, mas nunca santidade. Porque a presença de Deus, quem tem a presença dele, tem uma presença agradável, gostosa de ficar junto. É aquela pessoa que você fala assim, eu vou lá 10 minutos, quando você vê, você ficou 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas. Você fala, nossa, era para ficar 1 horinha só. Sim ou não? Sim. A pessoa cristã tem que ter presença agradável. Quando as pessoas te veem, elas precisam celebrar. Chegou a nossa alegria. Se não chegou a alegria, chegou o amor. Chegou o perdão. Chegou alguém parecido com Jesus. Aleluia. Amém? Amém. A pessoa que é de Deus é uma pessoa que atrai as pessoas para si. Capítulo 18, verso 5 de 1 Samuel diz assim: tudo que Saul lhe ordenava fazer, Davi fazia com tanta habilidade que Saul lhe deu um posto elevado no exército. Isso agradou a todo o povo, bem como os conselheiros de Saul. Ninguém viu Davi como um inimigo, como, nossa, agora ele virou o preferido de Saul. Não, ficaram, foi feliz. Ele colocou, não, esse aí tem que ir mesmo, esse aí merece. Vai, sobe mesmo, que esse aí é bom. Sim ou não? Sim. Porque Davi, ele caía na graça do povo. Todo mundo gostava de ficar perto dele. Ele sabia ajudar as pessoas. Ele sabia aconselhar. Ele sabia fortalecer aqueles que estavam à sua volta. Ele tinha presença agradável, sim ou não? Sim. Mas ele também era uma pessoa agradável. Porque quem que quer ficar perto de alguém desagradável? O que nós temos produzido nas pessoas? A empatia ou a antipatia? Que é aquela que faz... Chegou o limão azedo. Chegou a chatinha. Chegou a fofoqueira. Chegou a mentirosa. Não. Chegou a serva de Deus. Chegou o servo de Deus. Chegou o homem de Deus. Chegou a mulher de Deus. Chegou o jovem de Deus. Esse daí exala Deus por onde passa. Esse exala Deus. Transborda. Você sente Deus. E não é por causa da oração, não. É por causa da presença. Não é o tanto que você ora. É a presença. É o jeito. É ser agradável. O 8º. Eu estou terminando. Uma pessoa de Deus não se intromete na onde não é chamado. Não prejudica outras pessoas. Vá cuidar daquilo que é da sua conta. Cuida daquilo que é da sua conta. Cuida da sua vida, da sua família. Não tente cuidar da vida das outras pessoas. Não tente saber o que acontece na vida das outras pessoas, que não é problema nosso. Se as pessoas decidem viver errado, o problema é delas. Deus deu o poder, o livre-arbítrio, decisão. Eu decido que eu quero viver. A nossa função como cristão é pregar o evangelho, é amar
menos outro. Deus ama todos. Sim ou não? Sim. Davi, ele ficava na dele, quietinho, ele não se intrometia. Ele só ia quando ele era chamado. Foi convocado, estou aqui. Eis-me aqui. É para fazer o quê? E a Bíblia diz que ele desempenhava tudo que mandava ele fazer, ele desempenhava com habilidade. Ele fazia o negócio acontecer. Sim ou não? Sim. Outra coisa que uma pessoa que é de Deus faz, é uma pessoa que conhece os seus limites. Sabe o que pode e o que não deve fazer. Capítulo 18, verso 18 de 1 Samuel diz: Mas Davi disse a Saul: Quem sou eu? E quem é a minha família, ou o clã de meu pai em Israel, para que eu me torne genro do rei? Por isso, quando chegou a época de Merabe, a filha de Saul, ser dada em casamento a Davi, ela foi dada a Adriel de Meolá. Mical, a outra filha de Saul, gostava de Davi. Quando disseram isso a Saul, ele ficou contente e pensou: eu a darei a ele, para que lhe sirva de armadilha, fazendo-o cair nas mãos dos filisteus. Então Saul disse a Davi: hoje você tem uma segunda oportunidade de tornar-se meu genro. Então Saul ordenou que os seus conselheiros que falassem em particular com Davi, dizendo: o rei está satisfeito com você e todos os seus conselheiros o estimam. Torne-se agora o seu genro. Verso 22. Então Saul, 23. Quando falaram com Davi, ele disse: vocês acham que tornar-se genro do rei é fácil? Sou homem pobre e sem recursos. Davi aqui, ele não estava se menosprezando. Ele sabia quem ele era e a situação que ele tinha atual. E ele sabia o que ele devia ou o que ele não devia fazer. Por isso que ele não aceitou a primeira filha também. Ele disse: não. Eu não tenho nenhum plano. A minha família não é uma família de reis. A minha família não é uma família dessa linhagem de reis. A minha família é uma família pobre. É uma família humilde. E não é pobre só de não ter dinheiro. É uma família que não tinha o status da época. Mas ele sabia quem ele era, porém sabia quem ele era em Deus também. Amém? Tanto que os conselheiros tentaram empurrar ele, mas ele falou: não. E nós precisamos saber quem nós somos. Amém? Para de tentar mostrar para os outros aquilo que a gente não é. Tem muita gente aí que compra sapato e compra roupa, faz isso, faz aquilo para querer mostrar para os outros aquilo que não é, mostrando aquilo que não tem. E muitas pessoas arrotam uma coisa que não são. E não é necessidade, não tem necessidade nenhuma de nós mostrarmos para as pessoas. É feio repetir roupa, e daí? É feio repetir roupa, o que tem? É mais fácil repetir roupa e não ficar endividado do que se endividar inteiro e não ter com o que pagar. E daí envergonhar o evangelho e ser chamado de caloteiro. Sim ou não? Sim. Então vamos ser quem nós somos. Ter sabedoria para administrar aquilo que Deus coloca na nossa mão. Amém, queridos? Amém. É uma pessoa que tem grande visão espiritual. Enxerga longe e vê o gigante, mas enxerga a vitória, a recompensa. Amém? Davi, ele olhou o gigante, sim, mas ele olhou além do gigante. Ele falou: o que vai acontecer com quem matar? Vai ficar livre de imposto, vai ganhar a mão da filha do rei. Falou: opa, como é? Como é que é? Então agora. Aproveitou a oportunidade, sim ou não? Sim. Ele enxergou lá na frente. E nós precisamos enxergar lá na frente, parar de ver só o hoje. Nós precisamos olhar para o futuro, queridos. Olhar para o futuro e desejar ter um futuro lindo e lutar para que o seu futuro seja lindo. Amém? Amém. Davi era uma pessoa dependente de Deus. Ele reconhecia que ele precisava da presença de Deus. Sim ou não? Tanto que ele fala no Salmo 51: eu não te peço nada, eu só te peço, não retires de mim o teu Santo Espírito. E torna-me a dar a alegria da salvação. E sustém-me com espírito voluntário.
É isso ou não é que ele fala? Em momento nenhum ele chega falando, dominado pelo orgulho, pela autossuficiência, achando que tudo que ele tinha era ele que conquistou com seus esforços. Se coloque de pé em nome de Jesus. Diga assim: uma pessoa de Deus é uma pessoa que tem palavra, é íntegro. O sim é sim e o não é não. Você sabia disso? Porque a pessoa que é de Deus, ela precisa ter palavra. Ela precisa cumprir a palavra dela. Se ela falou que era sim, é sim. Se ela falar que não, é não e pronto. Acabou. Agora, temos muitas pessoas que, infelizmente, o que fala sentado não sustenta de pé. Muitas pessoas que dizem, e isso eu estou falando de cristão, não estou falando de pessoas que não conhecem Jesus, não. De cristãos que dizem assim: ah, eu vou orar e não ora, eu vou jejuar e não jejua, eu vou estudar a palavra e não estuda, eu vou fazer visita e não vai, marca com as pessoas, deixa as pessoas na mão. Nós precisamos ter palavra, honrar a nossa palavra. É melhor não falar nada do que falar e não fazer. Sim ou não? Sim. Davi era um homem que ele tinha tanta palavra, que a aliança que ele fez com Jonatas, mesmo depois que Jonatas morre, ele honra a sua palavra e diz: sobrou alguém da linhagem de Saul para que eu use de beneficência para com ele, e sobrou Mefibosete. E ele fala: então vai lá buscar, porque ele vai se assentar à mesa. Ele honrou a palavra dele, que ele ia honrar a linhagem de Saul, ele ia honrar a linhagem do seu amigo Jonatas. E nós precisamos honrar a nossa palavra, queridos. Como servos de Deus, como servas de Deus, nós precisamos saber que aquilo que nós dizemos precisa ter peso, precisa ter valor. A nossa palavra precisa ter o peso de valor. Não sair por acaso, mas sair uma palavra sincera, uma palavra forte, uma palavra poderosa, uma palavra impactante. E o Senhor está aqui nesta noite para dizer para você que Ele quer que você e eu sejamos homens e mulheres segundo o coração de Deus, homens e mulheres que têm características de Deus na sua vida, homens e mulheres indesistíveis, homens e mulheres de palavra, homens e mulheres que não se entregam, que não se rendem, homens e mulheres que vão buscar a direção do Senhor, que vão ter presença agradável, que vão fazer a vontade do Senhor, custe o que custar, homens e mulheres que vão assumir responsabilidades e vai dizer que é um privilégio pregar a palavra de Deus, é um privilégio poder servir ao Senhor, é um privilégio poder cuidar de vida, não é um peso, é um privilégio de Deus para nós. É um privilégio de Deus poder estar na sua casa, poder adorá-lo. É um privilégio de Deus adorar Ele na nossa casa também, queridos. É um privilégio de Deus estar dentro da nossa casa, podendo adorar, fazendo a nossa casa ser um lugar secreto. E quando nós honrarmos ao Senhor, formos homens e mulheres de Deus dentro da nossa casa, Deus vai fazer com que as pessoas nos vejam no público aquilo que Ele já tem conosco no secreto. Ore nesta noite em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante da Tua presença. Senhor, vem nos quebrantar, nos transformar, ó Deus. Vem mudar as nossas vidas. Queremos ser homens, mulheres, jovens e crianças segundo o Teu coração. Senhor, os Teus filhos que estão assistindo essa live, que o Senhor possa abençoar cada vida, cada família. Em nome de Jesus, ó Pai. Repreende todo mal, repreende toda investida do inimigo, Pai. Tudo aquilo que tem tentado paralisar, que tem tentado, Senhor, tirar os Teus filhos do foco, que tem feito para os Teus filhos tropeçar. Em nome de Jesus, arranca, Pai. Coloca no Senhor no local da nossa intimidade, no nosso quarto secreto contigo, Pai, para que assim como o Senhor se manifestará conosco em nossas casas,
Aleluia. Amém, queridos. Louvado seja o nome do Senhor por este tempo tão precioso na presença do Senhor. Em nome de Jesus, eu gostaria de convidar você que está assistindo essa live, né? Nós temos célula às quinta-feiras, né? Às quintas, temos células na rua Padre Lincoln Leme, 204, casa 6, célula Semeando Amor, célula de mulheres. Temos a célula Filhas do Rei, que é na rua José Botinha Maciel, 698, com a pastora Elaine. A célula Semeando Amor com a pastora Márcia. A célula Filhas da Promessa com a diaconisa Thalita, rua Pará 295. É isso mesmo? Olha, agora eu deparei. Né? Em nome de Jesus. E temos a célula de homens herdeiros de Deus, herdeiros da promessa. Herdeiros da promessa. Herdeiros da promessa, que é aqui na igreja, né? Que é rua Pedro Cioban, 287, planejada 1. Quinta-feira às 20 horas. Você, homem, é o nosso convidado especial de estar aqui com esses varões, esses homens de Deus, homens guerreiros do Senhor. Você, mulher, é convidada a estar em uma dessas células, estar adorando ao Senhor com essas mulheres de Deus também, princesas lindas do Senhor. E Deus tem uma palavra sobre a tua vida em nome de Jesus, amém? Você que está conosco assistindo essa live, depois compartilha essa palavra com seus amigos, compartilha nas redes sociais, porque você pode estar edificando muitas vidas em nome de Jesus, amém? Feche os teus olhos, vamos orar para agradecer ao Senhor por este culto, que foi tremendo em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te dar graças, ó Pai, por este culto tão poderoso, Pai, pela tua presença em nossas vidas. Senhor, pela tua presença na nossa casa, na nossa família, pela tua presença, Senhor, em cada casamento. Senhor, queremos te agradecer, Senhor, pela vida, Senhor, de cada um dos teus filhos, Pai, de cada, Senhor, que está assistindo essa live, cada um que está assistindo essa live, que o Senhor possa visitar, ó Pai, aquele que estiver enfermo, receba a cura em nome de Jesus, aquele que estiver oprimido, entristecido, receba a libertação, a alegria do Senhor em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, aquele que estiver, Senhor, entristecido, que o Senhor possa o alegrar nesta noite em nome de Jesus, Senhor, através da presença do teu Espírito Santo, aquele que estiver, Senhor, desanimado, levanta ele em nome de Jesus, ó Pai. Senhor, nós abençoamos os teus filhos, abençoamos a sua semana, abençoamos sua família, suas finanças, em nome de Jesus, que eles sejam supridos pelo Senhor, Pai, em todas as áreas da sua vida, que as suas famílias sejam poderosamente abraçadas pelo teu poder e que nós possamos continuar, Pai, exercitando e praticando esta palavra que recebemos nesta noite, Pai, que possamos ser homens e mulheres, jovens e crianças segundo o teu coração, ó Pai, com características, cheios do Espírito Santo, homens e mulheres comprometidos, responsáveis, homens e mulheres agradáveis, Senhor, amáveis, em nome de Jesus, nos ensina, doce Espírito Santo, a sermos homens e mulheres segundo o teu coração, em nome de Jesus. Nós abençoamos a semana de cada um, Pai, para a honra e a glória do teu nome, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as mais doces consolações do Espírito Santo sejam com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Em nome de Jesus, Deus abençoe a sua vida. Um grande beijo no seu coração, amém?